O jovem paralisado por seres misteriosos em plena luz do dia. Boa noite. Hoje você vai conhecer um dos relatos mais incomuns já registrados em solo brasileiro. Um caso que aconteceu em plena luz do dia, com dezenas de testemunhas ao redor, e que até hoje é estudado e comentado por quem acompanha casos misteriosos e ligados ao fenômeno ufológico. A história de Tiago Machado começa em Pirassununga, interior de São Paulo, em uma manhã aparentemente comum, mas que se transformaria em um dos acontecimentos mais intrigantes da década de 1960. Na manhã de 6 de fevereiro de 1969, por volta das 7 horas, Tiago foi acordado pela mãe, que estava assustada com um movimento incomum do lado de fora. Várias pessoas na rua estavam observando algo no céu. De início, Tiago acreditou se tratar apenas de um helicóptero. Afinal, a casa onde moravam ficava a cerca de 12 quilômetros da base da Força Aérea Brasileira. No entanto, ao sair para verificar, ele viu que havia realmente algo diferente acontecendo. Um objeto metálico prateado subia e descia no horizonte, visível de forma clara por todos na rua. Curioso, Tiago entrou novamente em casa, pegou seu binóculo e voltou para a rua. O objeto parecia cada vez mais próximo, e ele logo percebeu que havia pousado em um terreno próximo ao Instituto de Zootecnia, nas redondezas do bairro Pinheiro. O formato do objeto chamava atenção. Semelhante a 2 pratos sobrepostos, silencioso e estático, mas com um brilho metálico que refletia o sol da manhã. Ele chamou alguns vizinhos para ir até o local, mas ninguém teve coragem de acompanhá-lo. Determinando a seguir adiante, Tiago caminhou até a casa de seu amigo Francisco, que trabalhava como porteiro no próprio Instituto de Zootecnia. Francisco inicialmente demonstrou resistência, mas ao perceber a seriedade de Tiago e a comoção na rua, decidiu acompanhá-lo até o local. Conforme se aproximavam, percebiam que a vegetação estava alta, dificultando o deslocamento. Guiados à distância pelos olhares da população que assistia tudo do alto de um barranco, os dois tomaram a decisão de se separar para cobrir mais terreno e se reencontrarem mais à frente, na chamada Chácara do Moraes. Tiago seguiu sozinho por um dos lados da vegetação, abrindo caminho entre os arbustos, até que, ao ultrapassar uma cerca natural formada por plantas altas, viu a poucos metros de distância o objeto misterioso. Ele estava pousado ali, imóvel, sem emitir ruídos ou calor. Tiago relata que ficou cerca de 3 minutos observando a nave. A aparência era realmente impressionante. Refletia a luz de forma intensa, mais suave, e tinha uma escotilha no topo que subitamente começou a se abrir. De dentro da escotilha surgiram 2 figuras pequenas, de no máximo 1 metro de altura, mas visivelmente fortes. O modo como saíram da nave era estranho. Não caminharam nem pularam, apenas flutuaram até o solo como se descessem em câmera lenta. Quando pararam diante dele, Tiago notou que seus uniformes eram colados ao corpo, com um brilho metálico semelhante ao da nave. As dobras nos braços e nas pernas pareciam feitas de um tecido sanfonado, que se ajustava aos movimentos dos seres de forma quase orgânica. O mais intrigante, no entanto, eram suas mãos. Os dedos pareciam normais à primeira vista, mas o polegar ficava numa posição muito mais acima do que o comum, quase na metade do antebraço. Aquilo causava uma impressão desconfortável, como se a anatomia deles não pertencesse ao nosso mundo. Eles usavam capacetes transparentes que deixavam os rostos parcialmente visíveis. E foi nesse ponto que Tiago, até então curioso, começou a sentir medo de verdade. O rosto daquelas criaturas não era apenas diferente, era perturbador. Tiago descreve os rostos como tendo traços grosseiros, com marcas que pareciam cicatrizes profundas, pele irregular e pálida, como se tivessem sido queimadas ou mal formadas. Os olhos não eram como os nossos. Em vez de estarem na posição horizontal, seguiam um alinhamento diagonal, como se estivessem inclinados em direção ao centro da testa. Ao perceber esses detalhes, um arrepio percorreu o corpo inteiro de Tiago, e sua mente começou a pensar se estava, de fato, diante de algo de outro planeta. Com a voz trêmula, ele tentou se comunicar.
Perguntou, com simplicidade, de onde eles vinham, mas não obteve resposta. As criaturas apenas trocaram olhares e fizeram gestos com as mãos, movimentos que não seguiam nenhuma linguagem de sinais conhecida. Era como se estivessem tentando se expressar, mas sem um código comum. A tentativa de interação não passou disso, e o silêncio apenas aumentava a tensão no ar. O tempo parecia desacelerar naquele instante, e cada movimento das criaturas deixava Tiago mais desconfortável. Um dos seres, então, levou a mão até um tubo conectado ao capacete. Era um equipamento semelhante a um pequeno cano, que se estendia da lateral do capacete até a região do queixo. Através desse tubo, ele emitiu sons, uma sequência de palavras ou ruídos incompreensíveis, algo que Tiago não conseguiu assimilar como linguagem humana. Eram sons agudos, como sussurros metálicos, que ecoavam de forma estranha, fazendo Tiago recuar um passo involuntariamente. Ele sabia que não estava entendendo, mas havia ali uma intenção de diálogo, mesmo que impossível de ser compreendido. Tiago, nesse momento, estava tomado pelo nervosismo, e quando isso acontecia, ele tinha o hábito de acender um cigarro. Com as mãos tremendo, pegou o maço do bolso e acendeu um. As criaturas o observaram com atenção. Pareciam intrigadas com o que ele fazia, como se nunca tivessem visto algo semelhante. Aquilo gerou uma breve quebra na tensão. Tiago, tentando parecer mais calmo do que realmente estava, apontou para o cigarro e, meio sem saber o porquê, perguntou se eles queriam um também. Não houve resposta. Então, ele jogou o maço no chão diante deles. As criaturas se aproximaram, com passos leves e silenciosos. Um deles se abaixou e pegou o maço, examinando com interesse. Guardaram o objeto junto ao corpo como se fosse algo valioso, mas, logo em seguida, deram alguns passos em direção a Tiago. Foi então que, pela primeira vez, ele pensou seriamente que poderia não sair dali. O medo tomou conta por completo. Pensando que seria levado, tirou o binóculo do pescoço e colocou no chão. Ele fez isso de propósito, como uma forma de deixar uma pista para quem viesse procurá-lo depois. A ação inesperada pareceu assustar as criaturas. Elas pararam por um instante, se entreolharam e recuaram. Voltaram para dentro da nave em silêncio, desaparecendo pela mesma escotilha de onde haviam saído. Tiago, aliviado e confuso, pegou novamente o binóculo, mas sua calma durou pouco. Os dois seres saíram outra vez da escotilha e voltaram a caminhar em sua direção. Mais uma vez, ele colocou o binóculo no chão, e mais uma vez eles recuaram. Era como se aquele gesto tivesse algum efeito para eles, algo que os impedia de prosseguir. Foi nesse instante, já tomado pelo desespero, que Tiago levantou a voz e pediu por uma prova. Algo que pudesse mostrar às outras pessoas que tudo aquilo havia realmente acontecido. Ele sabia que a população estava se aproximando, mas queria um registro, qualquer evidência concreta. E um dos seres, ainda com metade do corpo para fora da escotilha, pareceu responder. Ele segurava um pequeno objeto, semelhante a um bastão com manivela. Começou a girá-lo lentamente, como se estivesse preparando algo. E Tiago, naquele momento, acreditava que receberia aquele artefato como resposta. Mas o que veio a seguir foi completamente diferente. O que Tiago não esperava era que aquele movimento da criatura não significava uma oferta, mas sim uma ação defensiva. Quando a manivela foi totalmente girada, o pequeno dispositivo emitiu um som agudo e pulsante. Um segundo depois, um jato invisível, como um feixe de vento comprimido, foi disparado na direção dele. Tiago não viu nada sair do objeto, mas sentiu o impacto imediatamente na perna esquerda. Foi como se todo o músculo tivesse sido desligado de uma só vez. Ele caiu no chão sem conseguir se mover ou emitir qualquer som, dominado por uma paralisia repentina e inexplicável. O objeto flutuante não esperou por mais nada. Assim que Tiago caiu, os dois seres voltaram para dentro da nave com movimentos rápidos, quase automatizados. A escotilha se fechou em seguida e um leve zumbido começou a vibrar no ar.
Sem qualquer aviso, a nave decolou em um movimento reto, preciso, sem emitir fumaça ou deixar qualquer rastro. Subiu na vertical, até desaparecer atrás de uma faixa de nuvens, deixando para trás apenas o silêncio, uma leve marca no solo e um jovem caído no meio da vegetação, completamente imóvel, apenas com os olhos acompanhando o céu vazio. Tiago foi encontrado minutos depois por seu amigo Francisco, que voltava pelo outro caminho conforme haviam combinado. Ele estava acompanhado por mais algumas pessoas da comunidade, que tinham finalmente decidido se aproximar ao ver a movimentação incomum. Ao ver Tiago caído, pensaram inicialmente que ele tivesse desmaiado, mas ao perceberem que ele estava consciente, porém sem conseguir mover o corpo, o pânico começou a se espalhar. Sem saber exatamente o que fazer, improvisaram uma maca com galhos e tecidos e o levaram até a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. No hospital, Tiago foi atendido pelo Dr. Henrique Reis, um médico experiente, mas cético. Ao ouvir o relato do jovem, reagiu com desprezo e incredulidade. Chegou a insinuar que Tiago poderia estar em surto psicótico e cogitou interná-lo em um hospital psiquiátrico. A história de um disco voador, seres de 1 metro de altura e um raio paralisante parecia para ele mais uma alucinação do que um caso médico. Mas o que o doutor não esperava era que, poucas horas depois, o hospital receberia a visita de 2 oficiais da Força Aérea Brasileira, vestidos de forma discreta, mas com uma autoridade silenciosa, que calou todos os corredores. Esses oficiais não apenas confirmaram o pouso da nave, como também exigiram que o médico prestasse os cuidados devidos a Tiago. Sob a supervisão dos militares, o caso tomou outro rumo. A área onde o objeto havia sido avistado foi imediatamente isolada. Homens da Força Aérea instalaram cordões de isolamento ao redor do Instituto de Zootecnia e iniciaram uma investigação silenciosa, mas rigorosa. Vários moradores relataram ter visto a movimentação da nave e o brilho metálico que cortava o céu, mas foram instruídos a não comentar com ninguém sobre o que viram. As marcas do pouso ficaram visíveis por dias. 3 círculos escurecidos, semelhantes a pegadas de trens de pouso, com o capim queimado de forma estranha, como se tivesse sido cortado por dentro para fora. Técnicos colheram amostras do solo e levaram tudo para análise em caminhonetes sem identificação. A presença constante dos militares ali gerou burburinhos pela cidade, mas ninguém tinha coragem de se aproximar do local. O medo de represálias e o respeito à autoridade falaram mais alto. Após os primeiros exames no hospital, Tiago foi transferido para a base aérea próxima, onde ficou por 2 dias sob observação. De lá, foi encaminhado para o Rio de Janeiro, em um voo reservado da própria Força Aérea Brasileira. O motivo oficial era realizar exames neurológicos mais avançados, mas até hoje ele nunca soube exatamente o que foi feito com ele lá. Durante todo o período, permaneceu sob custódia, sendo tratado com respeito, mas claramente vigiado. A movimentação médica foi intensa, mas nenhuma explicação concreta foi dada sobre a perda de movimento em sua perna. Depois de semanas de exames e silêncio, Tiago foi transferido novamente, dessa vez para São Paulo, onde ficou hospedado no Hotel Comodoro. O quarto era simples, mas confortável. Todas as despesas, desde alimentação até transporte, eram cobertas pela Força Aérea. Durante esse tempo, nenhum familiar teve contato com ele. As únicas visitas eram de oficiais que se apresentavam apenas pelo primeiro nome ou por patentes genéricas. As perguntas eram repetidas. O que viu? Como era o som? Eles tocaram em você? E assim por diante, sempre com um gravador ligado sobre a mesa. A certa altura, Tiago começou a desconfiar de que não estavam apenas colhendo informações. Alguns dos exames que realizaram envolviam máquinas desconhecidas por ele, com sensores e cabos que o deixavam inquieto. Perguntava o tempo todo quando poderia voltar para casa, mas nunca recebia uma resposta direta. Foi somente semanas depois, já com a repercussão do caso diminuindo na cidade, que foi finalmente levado de volta a Pirassununga, escoltado por 2 oficiais em um carro sem identificação. A volta foi silenciosa.
Não havia mais jornalistas, curiosos ou militares à vista. Ao chegar, sua mãe quase não o reconheceu. Estava mais magro, calado e com o olhar perdido. Durante os meses seguintes, evitou sair de casa. Mesmo após recuperar parcialmente o movimento da perna, continuava mancando e tinha dificuldades para dormir. Sempre que fechava os olhos, revivia o momento em que os seres flutuaram na sua direção, com aqueles olhos diagonais e os rostos marcados. Ele evitava falar sobre o assunto, mas eventualmente o procuravam para entrevistas, relatos e depoimentos. Tiago, no entanto, sempre dizia a mesma coisa. Não sei o que eram, mas sei que não eram daqui. Apesar do silêncio, o caso nunca foi totalmente esquecido. Vários ufólogos visitaram Pirassununga ao longo dos anos, buscando registros, testemunhas, qualquer evidência que pudesse confirmar o que Tiago relatou. Alguns moradores ainda lembram da movimentação militar, da marca no terreno e da tensão no ar durante os dias que se seguiram. O Instituto de Zootecnia se recusa até hoje a comentar o episódio, alegando que não possui registros da data em questão. Mas para quem viveu ali, isso não é surpresa. Todo mundo viu, todo mundo lembra, só não falam por medo ou conveniência. Tiago Machado, anos depois, decidiu escrever um diário com tudo o que se lembrava. Não para publicar, mas para que seus filhos, caso algum dia quisessem saber o que aconteceu com ele naquele dia, tivessem uma fonte direta. Ele nunca tentou lucrar com a história, nunca buscou fama. Afirmava que o que viu o mudou para sempre, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Passou a desconfiar de certas visitas em sua casa, de telefonemas em horários estranhos e até mesmo de pessoas que pareciam observá-lo discretamente nas ruas. Hoje, décadas depois, o nome de Tiago Machado ainda ecoa entre os estudiosos de casos ufológicos. Não por ser o mais famoso, mas por ser um dos mais estranhos. Um encontro em plena luz do dia, com testemunhas, intervenção militar e consequências físicas concretas. O que aconteceu naquela manhã de fevereiro de 1969 continua sem explicação oficial, e talvez nunca tenha. Mas para Tiago, uma coisa sempre foi clara. Ele viu algo que não deveria estar aqui, algo que veio de fora, e deixou uma marca que o acompanharia até o fim da vida.